Então, é exatamente assim que a doença câncer e a doença autoimune gostam. Então, entenda que a gente precisa tratar você, o corpo que a doença encontrou, o ambiente favorável para se desenvolver, e não uma parte do seu corpo. Assim como a doença autoimune, o câncer ele é uma doença sistêmica e não local. Tarles, o que é uma doença sistêmica? Ela está no seu sistema, no seu corpo, e não em uma parte do seu corpo. Então, apesar do câncer poder se manifestar em uma parte do seu corpo, assim como a autoimune, não quer dizer que o problema está ali, né? Então, se eu tenho um câncer de mama, o câncer apareceu na mama. Não quer dizer que o problema está na mama, ele está no seu sistema. Sim, como vocês já sabem, a autoimune não está, se você tem artrite reumatoide, está na sua articulação, mas o problema não vem da sua articulação, ele não surgiu ali. E qual a importância de entender isso? Porque também a medicina convencional vai tratar o pedaço do seu corpo que está o câncer. E tá tudo bem, mas é importante você entender que a gente tem que tratar o seu sistema e não só o pedaço do seu corpo no qual o problema apareceu. Então pensa só, se eu tenho um rio poluído, existe um rio em Washington, nos Estados Unidos, em que eles fizeram um estudo, eles analisaram os peixes desse rio. E mais da metade desses peixes tinham um tumor no fígado. Um rio super contaminado. Então eu pergunto para você, se eu pegar esse peixe que tem um tumor no fígado, que vive num rio contaminado, eu tiro ele desse rio, eu opero o tumor dele e devolvo ele para esse rio. Ele vai se curar efetivamente desse tumor? Ou ele arrancou esse tumor e depois ele pode desenvolver esse tumor novamente? Esse tumor está curado só porque eu arranquei ele fora e devolvi ele para o rio contaminado? Não, porque eu devolvi esse peixe para o ambiente que fez ele desenvolver uma doença. Então, no nosso corpo é exatamente isso. Entenda o rio como o seu corpo e os peixes como as suas células. Então, se eu não quero desenvolver um câncer, eu preciso tratar o rio, não só os peixes. Porque ao limpar o rio, que é o ambiente em que esses peixes sobrevivem, eu estou dando condições para esses peixes terem uma vida saudável. Agora, só se eu pego esse peixe, retiro o tumor dele e volto esse peixe para a água poluída, ele vai voltar para o ambiente que fez ele desenvolver a doença. Então, é exatamente assim que a doença câncer e a doença autoimune gostam. Então, entenda que a gente precisa tratar você, o corpo que a doença encontrou, o ambiente favorável para se desenvolver, e não uma parte do seu corpo. Se a gente trata um pedaço do seu corpo e não trata o rio, e não trata o seu corpo em si, o ambiente continua intoxicado e continua dando condições para a doença se manter. E eu falo, para quem já ouviu minha história, eu falo assim, eu tenho certeza que há 12 anos atrás o meu câncer eu tive esse câncer e ele só não voltou porque assim como a autoimune, a gente também usa a palavra remissão para o câncer. Eles não usam a palavra cura, porque esse câncer tem altas chances de se desenvolver, de voltar. Então eles falam assim, você está em remissão do câncer, mas daqui 2 meses você pode fazer um exame e o câncer voltou. E eu falo, eu acredito nisso, eu só me
curei de fato, porque fazem 12 anos, porque eu mudei a minha vida. Quando a gente fala em visão integrativa, em medicina integrativa, nutrição integrativa, às vezes a pessoa acha que é tomar suplemento, né? Ou tomar curcumina, ômega 3. E se a gente olhar dessa forma, a gente vai estar usando a visão integrativa, a nutrição, a medicina integrativa, do mesmo jeito que a medicina convencional. Só que em vez de te dar um medicamento, a gente vai te dar um suplemento. E não é isso. Então a maioria das pessoas perguntam: eu tenho refluxo, o que eu tomo? Eu tenho artrite, o que eu tomo? Eu tenho esofagite, o que eu tomo? De suplemento, né? Que a pessoa quer ser natural. Vamos agir na causa e não no sintoma. Então, claro, quando você usa um suplemento, você está agindo no sintoma também, mas de forma sem trazer um prejuízo para o seu corpo. Mas não é essa a ideia, entende? Então, o Dr. Gustavo Vilela, que é um médico integrativo que trabalha muito com pacientes com câncer, numa palestra dele, ele colocou uma foto de uma parede mofada. E ele falou assim: o câncer é como se fosse um mofo na parede. E o que a medicina convencional faz? Raspa o mofo, tira o excesso, depois vai lá, passa massa corrida, passa tinta e tá bonitinho. Só que se eu não trato a origem desse mofo, ou seja, tem um vazamento ali, tem um cano furado. Se eu não trato o cano furado, se eu só recapiei a parede, daqui um tempo, daqui 6 meses, essa parede vai começar a apresentar mofo novamente. Porque eu não tratei a causa, eu só mascarei o sintoma, que é o mofo. Então, a gente pode agir também no sintoma, não está errado agir no sintoma. Mas se a gente quer de verdade a remissão definitivamente, a gente precisa consertar o cano, ou seja, agir na causa. Então, para a gente finalizar, gente, tudo é terreno biológico, o seu corpo é o rio, as células são como peixes. Então, não adianta tratar o peixe, a gente precisa tratar o seu todo. E qual que é a relação? Ao você tratar o seu todo, ao você buscar a remissão da doença autoimune, tratando o seu terreno biológico, cuidando do seu estilo de vida, você vai, consequentemente, prevenir um câncer. Porque o seu sistema imunológico, ao você ter uma autoimune, ele está agindo de forma desequilibrada. O seu sistema imunológico é importante não só para te defender de coisas que possam agredir a sua integridade física, como vírus, bactérias, parasitas, enfim, tudo que possa atacar a sua saúde, como também ele é o responsável por colocar para fora, agir contra as células mutantes e cancerígenas que nós produzimos todos os dias. Então, ao regular a autoimune, você está se prevenindo de um câncer também, tá? Então, entenda que isso está interligado.